Olá, boa noite. Aqui é Daisy do Tecendo Essência. Estou aguardando a Marina para começarmos a nossa live Mulheres que Correm com os Lobos. Oi, Marina. Deixa eu mandar o convite aqui para Marina. Hoje nós faremos a análise do conto O Patinho Feio. Oh, Marina chegando. entrei. Como tá o áudio? Será que é melhor eu colocar o microfone? Então, tá baixo. Eu não coloquei o microfone também. Como é que tá? Tá um pouco baixo. Eu tô com medo de não te ouvir se eu usar o microfone. Eu não sei se eu consigo com o fone de ouvido. Um minutinho só peguei essa parte técnica aqui. Se eu Mas eu consigo no vou ver a fone de mesma ouvido. coisa, porque eu lembrei agora. Peraí. Você me ouve? Ouço. Tá melhor? Tá igual. Tá igual. O áudio ficou melhor, pelo menos pra mim. Com microfone, como fica? Tá, não, tá bom. O áudio agora tá bom porque eu tô ouvindo melhor, mas eu não sei se a minha captação tá boa. Deixa. Deixa eu ver. Agora que eu coloquei o fone, parece que o seu ficou menor, mas acho que é porque aqui tá mais baixo. Fala de novo. Oi, tô aqui. Tá, como é que Tá tá o bom. áudio? Tá bom, sim. Perfeito. Oi, Oi, Angel. Angel, tudo bem? Hoje estamos diferentes, hoje não estamos no mesmo local, não estamos na mesma casa. Então, temos que fazer um pouquinho diferente a live aí, uma com a outra, mas normal. Continuando com a nossa série maravilhosa Mulheres que Correm com os Lobos, eu, Marina, né? E a Uhum. Daisy, do Daisy. Tecendo Essência, e começando, né, para a gente mergulhar hoje falando sobre o patinho feio, né? Então, bem, acho que a gente não vamos. Tem muita coisa, é uma grande jornada do nosso patinho. E eu acho que é interessante a gente já começar começando, né? Vamos começar começando, ver o conto. Começar pelo conto, a Daisy vai dar uma lida meio que comentada, porque é um conto longo, né? A Sim. gente vai ficar com muito tempo de live, mas vamos lá que depois a gente vai comentar. Então vamos lá. Patinho Feio. Bem, já estava quase na época da colheita e lá para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo ia como deveria ir e os filhotes começaram a nascer. Porém, um ovo que era muito grande, ele ficou lá no ninho parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar e a mãe exibiu os filhotes, né? Toda feliz. Eles são lindos, não são? Gabou-se a mãe pata, né? Mas aquele ovo sem rachar chamou a atenção da velha pata. E ela tentou logo desanimar a mãe, falando: pode parar de chocar esse ovo aí, porque isso aí nem é ovo de pato, deve ser peru e peru não serve. A mãe pata achou assim que falou: não, já estou chocando ele há tanto tempo, acho que vale a pena ficar mais um pouquinho. Não tem problema, eu vou continuar tentando aqui. E foi até que nasceu, né? O ovo quebrou-se, né? Só que de dentro saiu uma criatura bem desajeitada, né? Ele tinha veias sinuosas azuis e vermelhas, os pés dele tinham um roxo claro, os olhos num tom de rosa transparente. Era muito estranho. A mãe olhou, analisou, falou: é feio mesmo. Talvez seja um peru. Mas depois, quando ela saiu com os filhotes e foi para o lago, esse patinho desajeitado, vamos chamar de patinho feio, começou a nadar. Ela falou: acho que é um dos meus.
porque pelo menos ele tá nadando, então não deve ser um peru, né? E ela começou a contemplar ele, teve até um dia que ela falou, até que ele, olhando bem, até que ele não é tão feio assim, né? Mas os irmãozinhos dele viviam retrucando ele, brincando. Ele começou a ter uma vida complicada. Mas a mãe estava ali e defendia o patinho, né? E as pessoas, né? As pessoas, os animais da fazenda, né? Começaram a falar mal, né? Falar, mais um pato, como se já não tivesse tantos patos aí. E falando também que esse patinho era muito feio, muito esquisito, né? Hum, eu aqui nas minhas colinhas, gente. E os patinhos, e tanto os irmãos quanto os outros animais vinham sempre atacá-lo, né? E teve um dia que a mãe ficou muito zangada com o patinho e ela chegou a vociferar, ela falou, mãe, por que que você não vai embora? Sabe quando a mãe fica brava assim e fala alguma coisa? E ele ficou muito sentido e resolveu ir embora. Assim, seguiu o patinho na sua jornada. Ele estava num lago com juncos, né, observando uns gansos. E esses gansos falaram para ele: Olha, tem um lugar lá que tem umas gansas muito legais, vamos lá com a gente, né? Ele estava começando ali a se entrosar e de repente veio alguns barulhos de tiros, né? E de repente a água do lago ficou vermelha, os gansos morreram, o patinho se escondeu, conseguiu salvar, não levou nenhum tiro, mas ele teve que se esconder, ficou com muito medo, né? E esses gansos morreram. Depois de passar um tempo, o pântano ficou tranquilo, né? E ele foi percorrendo a maior distância que ele conseguiu. Saiu andando na vida, né? Até que ele chegou num pântano, né? Ao anoitecer, ele viu um casebre muito pobre. Era um casebre muito simples. E tinha um gato e uma galinha nesse casebre. E os dois animais acharam ele muito estranho também. E a galinha falou assim: Por que que você serve se você não põe o ovo? O gato: Por que que você serve se você não come rato? Né? E ele fez ali várias atrapalhadas, caiu no pote de farinha, fez muita bagunça, até que a velha que morava nessa casa ficou muito brava com ele, jogou ele para fora e ele de novo seguiu na jornada dele. Hum, colinhas, colinhas. Até que ele seguiu, né, e foi para um lago muito azul. Teve mais uma questão. Quando esse gato e essa galinha perguntaram para ele o que ele gostava de fazer, né? Ele falou assim, olha, o que que eu faço, o que que você faz, né? Ele falou assim, eu não sei, mas o que eu gosto mesmo é de ficar no azul, né? Quando tem um lago azul embaixo de mim, um céu azul em cima, eu me sinto feliz, né? Eles acharam isso muito estranho, porque, né, gostar de água, né? Um gato não gosta de água, a galinha também não. Acharam ele realmente bem estranho. Ahn, Depois que ele já tinha saído dessa casa, ele estava num lago que começou a ficar frio, cada vez mais frio. E um dia, quando ele acordou de manhã, estava tão frio que o lago tinha congelado. E ele estava ali quase congelado também. E, por sorte, um velhinho, um senhor, estava passando, viu ele lá e pegou ele e levou para casa. Hum, minhas colinhas. Quando ele descobriu ali que estava preso, né,
no gelo. Ah, antes disso, antes dele ficar preso nesse gelo, ele viu uns pássaros brancos passando e ele achou eles lindos. Quando ele olhou para esses pássaros brancos que passavam, eles olharam para ele e emitiram um som. E ele achou aquele som muito lindo e ele também conseguiu emitir um som parecido. Ele se sentiu ali tocado com essa cena. Mas logo depois ele ficou congelado, quase congelado nesse lago congelado, né? E um lavrador passou e libertou ele e levou ele dentro do casaco para casa dele. Lá tinham algumas crianças e, e aí que ele fez uma lambança também. Foi aqui, na verdade, que aconteceu a lambança com leite, farinha, e a dona da casa mandou ele embora. E ele saiu agitado mais uma vez. Esse patinho tem muitas trajetórias, coitado, né? Foi mandado várias vezes embora, coitado. A vida dele não é Não fácil. foi Ele muito sempre tem que fácil. seguir um caminho diferente. Mas aí as coisas melhoraram um pouco porque a primavera começou a chegar, né? Aquela brisa suave da primavera voltou e novos bebês começaram a chegar, né? E, e tudo ficou melhor, mais tranquilo. Até que apareceram. Tchananã. Eu queria falar a palavrinha certinha, né? Mas enfim, vamos no resumo de cabeça, então. Sim. Bem, vamos de cabeça. Ele estava no lago e olha para o lago e vê no lago refletido aqueles mesmos pássaros que ele tinha visto e tinha se encantado. Era uma plumagem linda, um pescoço alongado, né? E ele se reconheceu ali como cisne. E aí apareceram novamente alguns cisnes que dessa vez pararam para falar com ele. Ele ficou muito assustado ao vê-los, porque ele já estava bem ressabiado, né? Onde ele ia, tinha brigavam com ele, mas ele, quando ele viu eles de novo, ele ficou com muita vontade de se aproximar e tomou coragem, falou: Ah, não importa se vão me mandar embora, eu estou com vontade de vê-los. E chegou perto e eles gostaram dele, começaram a acariciar ele com as penas, né? Reconhecendo ele como eles são, né? Como cisne. E aí que o patinho feio se descobriu cisne, né? Então ele estava aí a vida toda se vendo como feio, desajeitado, sendo recusado e, na verdade, porque ele estava no lugar errado, né? É. Essa é a história. E aí a primavera fica cada vez mais encantadora e as pessoas alegres e novas paixões acontecem e novos ovos são chocados ali no canto do lago. Essa é a história. É. Essa história, eu acho que ela tem muitos símbolos, né? Ela é muito forte. Leiam o capítulo da Clarissa, do Mulheres Correm com Lobos, ele é bem completo, né? Eu acho que dá para ter uma força muito grande, mas aqui eu quero ressaltar alguns pontos que eu acho muito importantes, e pontos até além, né, do que a gente que está no livro também, mas que a gente vivenciou muito nas rodas, né, de mulheres, nos ciclos de mulheres que a gente fazia quando a gente estudava esse livro durante esses anos todos, que a história do patinho, né, desse patinho feio, ela marca muito todos nós, acho que uma história que tem muito a ver, não só pela questão do diferente, né, que o patinho já se achava o diferente, ele era um ovo que foi chocado no lugar errado, como se tivesse nascido no lugar errado, mas é porque eu Uhum. acho que todo mundo faz a história do patinho, faz a trajetória do patinho, mesmo não se sentindo tão errado,
porque é a trajetória da nossa vida, né? A gente não Uhum. nasce com com a com aquela coisa assim, a bula certinha, né? A forma de instrução certinha, ó, faz assim, faz assado, você consegue saber o que você é, o que você veio fazer no mundo, qual que é qual que é a sua verdadeira vocação, o que você veio fazer. É muito difícil alguém que já tem tanta certeza, assim, né? Sim. A história do Patinho, então, ela reflete muito essa jornada que nós temos interna de todos nós, né? O Patinho é o nosso herói, né? A jornada do herói tá ali no Patinho. Sim. Eu acho que no geral ali ele traz essa ânsia. E quando a gente vai vendo os detalhes, como é um passo a passo de ciclos, né? Inclusive, esse final, né? Só dando adendinho nesse final, que depois a gente vai voltar aqui para o início, que chega a primavera, é muito simbólico, porque quer dizer que você passou por várias estações. Ele passa do verão, né? Ao outono, Passa um inverno, a inverno primavera, rígido. Uhum. né? Então, o que é isso? São os nossos ciclos internos, falando das mulheres, né? A mulher é E ciclo, ele renasce na primavera, né? fala. E, ao mesmo tempo, todos nós passamos por ciclos. E entender os nossos processos, entender nossos ciclos menores, nossos ciclos da vida, faz com que a nossa caminhada seja mais aberta. Então, a gente possa olhar detalhes que às vezes estão escondidos na nossa entrelinhas. Tá? Então, eu quis começar com esse olhar mais amplo, né, para a gente mergulhar agora na história. Lembrando que a gente gosta de ver a história sempre ou como nós sendo todos os personagens, ou como o externo, nós sendo o herói, né, da história, e ali o externo agindo sobre a gente. Como é uma jornada, e eu falo que a jornada do herói é o patinho, né? Se a gente põe na. A gente Uhum. aqui vai ser o herói mesmo e vamos ver as coisas acontecendo ao nosso redor. Nós vamos Sim. fazer essa leitura da história. Então, começando lá no iniciozinho, a primeira coisa que acontece é o ovo que cai no galinheiro. Um ovo estranho, que parece até de avestruz, não se sabe o que, que é aquele ovo, e cai lá e a pata continua chocando. E os patinhos nascem e ela ainda chocando aquele ovo, né? Que meio estranho, mas Peru, já que né? é de A velha peru, pata né? fala que é um ovo de peru. De peru. E já que estava lá, já estava chocando, vamos chocar isso também, né? Fazer o quê? Vamos lá, já está aqui, não vou perder o meu tempo, né? Vamos lá, pensou ela. E continuou fazendo até que nasceu o patinho feio. E ela tentou, gente. Você vê que ela tenta. Ela até olha de um ângulo diferente. Mas quem sabe ele não é tão feio assim. Ele de um Sabe jeito aquela coisa, né? Gente, não é tão diferente. feio. Se você olha meio assim de longe, virando o olho contra o sol, de repente ali ele não vai ser tão feio, né? Aquela coisa a gente tenta se enganar, né? Para achar que não é tão feio assim. E na verdade, a realidade é que ele era feio, tadinho, né? Vamos ver o que é Mas é essa aquele olhar da relação. mãe, né? Que procura olhar o melhor, né? No filho. É o primeiro olhar, né? Que ele vai olhar o melhor, mesmo que ele seja diferente, né? E às vezes o diferente assusta, né? Ser diferente assusta. E é uma lição para todos nós ser a sapata mãe. Porque é fácil estarmos nos convívios de quem é igual, quem pensa igual, quem está na mesma linha, quem tá no mesmo grupo, mas e o outro, né? E quem é o diferente? Será que a gente consegue olhar para ele e tentar enxergar um lado bonitinho? A mãe até tentou, né? Então, quantas vezes na nossa família, no nosso convívio, muitos pais, quando têm os filhos ou quando começa a convívio familiar, tem um foco de assim, nossa, eu sou assim, meu marido é assim, vamos ter um filho e ele vai seguir a mesma linha e de repente vem o oposto. Se os pais são muito, parece certinhos, o filho é totalmente louquinho. Se os pais O são muito artista, louquinhos, Aí se os pais são todos artistas, louquinhos, vem um filho todo certinho, rudalista, advogado. nasce virginiano, advogado. Então, é sempre assim, sempre tem o diferente, porque é sadio, é muito sadio para nossa evolução saber olhar o outro e entender o outro.
né? Então, essa primeira história, o primeiro passo da história, que é meio óbvio quando a gente fala do patinho feio, mas é muito interessante a gente entender como será, como será que nós estamos em relação a olhar o nosso diferente e aceitar também estar na família diferente, né? Aceitar que aquele ambiente é diferente e não querer ficar preso naquele ambiente diferente. Entender quem é você e quem é o ambiente, né? A Clarice, ela fala muito aqui da relação mãe e filho, tá? Porque como esse livro é feito para falar sobre a mulher, né? Sobre o desenvolvimento da mulher, ela traz muito essa questão mãe e filho, o olhar da mãe. Ela põe diferentes pontos de mãe. Como normalmente nas rodas a gente fazia até duas fases o patinho, né? A gente fazia um só de mãe, porque A mãe é gente um chegou a caso fazer à parte. Chegamos a três fazer vezes três, seguidas. é, a trajetória toda. Porque mãe é um caso à parte, a gente tem que fazer um mergulho maravilhoso de mãe, mas assim, para cá agora não vai dar para a gente olhar todos os detalhes. Por isso que eu falo, leia, que é muito importante. Mas o que ela põe, que eu acho interessante trazer aqui, para a gente entender a jornada, né? Primeiro, existem, ela passou num ponto primeiro de aceitar, né, de acolher, quando ela choca, ela decide chocar, ela acolhe, né? Aí ela enxerga o diferente e ela tenta se iludir, né? Ela não olha o patinho como o patinho, né? Ela não olha ele como diferente. Ela tenta camuflar aquilo dentro dela, né? E também tem um momento em que ela vai contra até a sociedade, né? Porque é o grupo dos patos lá que fica, fica Bicando fazendo ele, ela bullying com o defende. fica fazendo bullying com o patinho, uma coisa mais É, moderna, né? bullying. E ela defende o patinho. E até o momento que ela cansa e ela fala, não, ele é diferente mesmo e não tem como ele ficar aqui, né? Aí ela decide se unir, né, ao grupo dela, o grupo familiar dela, a essência também dela. A gente não pode desentender isso, porque ao mesmo tempo ela foi sincera com ela, né? E falou, ele não faz parte desse grupo, não faz parte aqui, não dá para ficar, entendeu? E é forte isso, porque ao mesmo tempo que a gente vê, nossa, que coisa horrível, a mãe abandona o filho, a mãe fala não e tchau e vai embora. E tem momentos que precisa ser assim na nossa vida, a gente tem que aceitar que ou alguém vai falar pra gente ir embora, ou mais, o que é mais forte ainda, a gente vai falar, vamos ter que ir embora. Porque onde eu estou não faz parte do meu grupo. Tomar consciência da verdade é a primeira posição, tá? Claro que não estou falando que as rupturas têm que ser tão dramáticas assim, né? Mas entender que eu estou num local que não faz, não vibra como eu vibro, não faz parte da minha essência, não estou em sintonia. Por que eu estou aqui? Para uma convenção social? Porque eu tenho que Então, mostrar algo, né? não precisa ser tão dramática, mas às vezes, apesar de dolorido, é bom uma ruptura Sim, dramática, porque faz a pessoa evoluir, sair, né? Às vezes, se não acontece essa rejeição, essa ruptura, né? A pessoa acaba ficando sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma vida, sempre com as mesmas frustrações, vivenciando ali, né? Muito, de forma muito parecida, né? e se o patinho não tivesse sofrido esse corte, né, precisar esse primeiro corte, ele não se descobriria cisne, Exato. nunca. Ele sempre acharia que era pato. Ele ia lá ficar forçando a ser pato e viveria frustrado o resto da vida, porque Talvez nem era um pato. aparecesse alguém para perguntar para ele para que você serve, o que que você gosta de fazer, né? Exato, ele Essa estaria pergunta é ali. importante, faz a gente pensar, né? Nossa, o que que eu gosto, né? Sim, quando nós estamos preparados para ouvi-la, né? Quando a gente está preparado para ouvir essa pergunta, ela é Mas em crucial casa, na se ele nossa não tivesse vida. saído de casa, se a mãe não tivesse empurrado, acho que ele não teria ouvido essa pergunta. Sim. E por mais difícil que é a trajetória,
a gente tem que aprender a ruptura. E é muito engraçado que a gente não está preparado, né? Até a nossa sociedade, a nossa forma de criar, a nossa família, né? Ela é aquela família que a nossa cultura. Quantos filhos estão com 50 anos na casa dos pais ainda, né? Quantos filhos não se descobriram ainda, né? Não teve aquele corte. Quantas mães seguram, às vezes sai da casa, mas não sai da linha, né? Daquela questão de se perguntar: será que eu não tenho que viver a minha jornada? Será que eu não tenho que cair um pouquinho também, levantar e fazer essa jornada, que é uma jornada dolorosa, mas é uma jornada de cortes, uma jornada de autodescobrimento. Então, para a gente se descobrir, né? Para quando a gente fala assim, qual que é a minha missão de vida? O que eu vim fazer nesse mundo? Eu estou aqui meio sentindo que falta algo na minha vida. Gente, o despertar para a missão de vida, o despertar do ser, ele não é uma coisa que você vai chegar e vai pensar e fazer uma meditação só e vai ter uma visão transcendental E maravilhosa anjos vão de, tocar. de anjos, vem Jesus, qualquer um vem descer e fala assim: a sua missão é tal, Essa. Ah, é essa. E você fala: ele seria maravilhoso, seria ótimo a gente não andar, mas a jornada, ela requer, a vida requer essa jornada. E normalmente a gente passa por altos e baixos, ciclos vida, morte, vida. Por quê? Porque a gente renasce de nós mesmos para entender, para cortar uma ideia que não é nossa e entender o que somos dentro dessa jornada. Então, rupturas são importantes. Entender, crescer com essas rupturas faz parte do autodescobrimento nosso, né? Faz parte do nosso despertar. Então, trazer com carinho o corte, o não, né? Eu estava conversando agora com uma cliente, a gente estava falando exatamente isso, de atendimento, o não do amor, o não saudável, o não que você fala porque você ama e você fala agora não, aqui você não faz parte. porque você é uma pessoa, mas você também se ama. Oi? Eu travei ou você travou? Eu senti Não que deu uma sei. travada. Dei uma travada aqui. Mas, Eu então, falei que é o não do limite saudável, né? O não exato. porque eu te amo, mas eu também me amo, né? Então tem que ter um limite saudável. Sim, é o que faz crescer, né? São Uhum. esses. E eu me amo, eu falo não, e eu também, por amor ao outro, eu também falo não, porque eu deixo o outro evoluir. A mãe Uhum. falar, dar o corte, falar não, deixa eu evoluir. Lembra da. As duas travaram, a Índia falou. A gente volta, a gente trava, mas a gente volta, Índia. Calma que a gente volta. Eu nem vi a mensagem da Angel ainda, eu tô mais travada, então. Tá mais travada. Então, mas aqui, vamos voltar aqui aos nãos. Eu lembro muito de Vassalícia também. Olha só, todo esse início de jornada, a gente realmente pode trazer como a própria jornada do herói. Precisa do corte, precisa do primeiro desafio. É importante. Então, vamos encarar com um novo olhar esse primeiro desafio na nossa vida, esse primeiro início de jornada. A Vassalissa, a mãe boazinha demais, morre para ela começar a jornada dela, né? Então, Uhum. eu fiz esse link, que são os inícios das nossas jornadas pessoais. E aí, ele parte. Vamos ali para a jornada, gente. Porque só esse pedacinho dava assim, a live inteira dele. É Aí veio o maravilhoso. quê? As más influências. Vem as más influências. Aí eu gosto muito de pensar nessa jornada até como jornada de vida, adolescência, né? Você precisa passar É, pelas más influências, né? Dá uma chacoalhadinha ali, você fala, fica esperto. A própria Clarissa fala isso quando a gente começa o livro, ela já coloca como a sombra logo de cara, depois da loba, que ela coloca o Barba Azul, que eu acho que é um pouco dessa questão da má influência, você tomar cuidado e ficar esperto. A vida ensina a gente que a gente tem que estar atenta. Tem que estar atenta, sim. E quando ele encontra os patos lá, que vão lá atrás dos gansos, os gansos, que vão gansos. atrás das gansas, e tem umas gansas legais, e vamos lá,
E ele, bora lá, E agora travou. travou. Normal. Bem, vamos lá, eu vou continuar falando. É, É para como mim se você que tinha travado. Voltou. eu tô normal, você tava normal. Então, mas vamos lá. Ele nem é ganso, ele nem gosta de ganso porque ele não é ganso. Ele achava que era pato, vai sair com os gansos, ele nem sabe se ele é ganso. Ele vai atrás das gansas, porque um grupo de pato, de ganso falou para ele ir, ele vai, tipo, tô sozinho mesmo. Olha a carência, né? Olha Totalmente a perdido. busca do perdido. Aí o que acontece? A primeira sintonia, porque ele está vibrando numa energia que não é dele, né? Ele tá ali numa sintonia que não é dele, ele vai atrair esse grupo ali meio que em desequilíbrio. E de repente que vai se encontrar com os caçadores. Gente, eu acho muito marcante na história. Ela descreve, né, os caçadores e a imagem do lago que jorra sangue, né, que fica com sangue quando os caçadores vêm. Isso quer dizer que realmente tome cuidado, porque isso pode te tirar a vida, né? É bem complicado, é um Perder sangue é alerta, eu perder acho. energia. Perder energia e perder a sua energia vital, né? É, e energia vital. A energia vital não, e a própria se perder na vida também, né? Você está jorrando, né? Machuca, isso pode machucar e pode matar nesse sentido, né? Porque o caçador veio. Então, estar fora, estar num local perigoso que não é a sua turma e ao mesmo tempo não é seguro para você, não é próspero. E aí lhe remete muito até o próprio Barba Azul, né? Que jorrava sangue também da porta. É aquela coisa, cuidado com a sombra, cuidado com o que você está traindo, no nível que você está em desequilíbrio. Vá fazer a sua jornada, não vá fugir da sua trajetória. Ali quando ele vai, é meio que ele pensa assim, vou pro bem bom, né? Vou lá vou pegar esse grupo que eu nem sei do que é e vou me divertir, não tô nem aí para minha jornada. E não, aí ele vai e vê que não é bem assim, que ele tem que encarar, né? Não é na ilusão, não é num grupo que não faz parte, né? Do que se é. E aí aí ele começa a caminhada. Dentro dele ele tem aquela questão do sentir-se inadequado, a criança diferente, né? Então ele está buscando o pertencer, né? Eu pertenço a algum lugar. Como que eu pertenço? Né? O que grupo eu me faço? Agora ele inicia a jornada dele, porque agora ele vai querer entender que grupo ele pertence. Ele vai começar a fazer a jornada depois do susto que ele passou. Né? E aí ele vai para o lago, vai andar, né? Ele anda E o mais que ele pode, né? Porque ele tá uma assustado também, né? super, ele começa a correr, ele vai ser esperto, não vou perder mais tempo, vou atrás que eu preciso, né? E aí ele quer. Só que assim, ele ainda tá nessa busca. Né? Que ele vai? A primeira parte que ele vai. Ele vai começa a encontrar ali, ele vai para casa que tem as crianças, né? Tem aquele grupo de Primeiro crianças, é a aquela casa bagunça. da que tem o gato e a galinha, né? Não é na segunda essa casa? Né? É a segunda casa do Gato e Acho que é a Galinha? primeira. E depois é que tem as crianças e tem a farinha. Que ele se perde todo? Então, ele passa por essas duas casas, né? Quando ele vai para a casa das crianças, que ele tá ali com a farinha, que ele faz uma bagunça ali, ele tenta se adequar, é o que ele tá tentando adequar o que ele acha que é em algo que não é dele. Sabe quando você tenta, fala assim, te ensinaram que você é um pato. Então vou viver como pato, né? Já que me ensinaram, Só que foi o que eu mesmo aprendi. um pato não fica dentro de casa, né? E ele foi para É. dentro de casa. Então E aí também ele estava foi, errado. sim, e ele falou assim, bem, vou tentar ficar lá, porque era o local que ele tentava. E aí, o que que ele faz? Ele tenta se esforçar, só que ele estava em um ambiente totalmente fora
do ambiente dele, e ele começa a fazer uma bagunça. Quantos de nós tenta se ir porque a sociedade espera, porque nossos pais tinham esses sonhos pra gente, ou porque a gente acha que a gente é uma coisa e realmente não é aquilo, e a gente tenta se encaixar num papel. E aí parece que não encaixa, é como se você estivesse vestindo uma roupa fora do seu tamanho. Ou ela está muito apertada, ou ela está grande demais, ou ela não está dando certo para você. Aquela roupa não é sua. Manda embora a roupa. Não adianta. Não, porque fica muito feio você estar numa coisa que não é sua. E a mesma coisa partindo dentro dessa casa. Então, muitas vezes, para a gente conseguir entrar na nossa jornada, entender nossa trajetória, entender quem somos, em que grupos pertencemos, depois que a gente abre o olho, entende que nem tudo é maravilhoso, tudo é bom, e tem pessoas que não são legais, a gente começa a trajetória. Dentro dessa trajetória, a gente vai entender que nem sempre também o que parece bom, o que todo mundo falou que tá certo pra gente. Ele Uhum. começa, é o momento da gente se questionar se todos os nossos valores, o que é nosso e o que não é. Para começar essa jornada. E aí ele começa a ver que morar numa casa não dá, não dá. Vai fazer uma bagunça, ele não tem, a asa bate no lugar, o negócio fica aquela zona, porque Uhum. ele está fora do lugar. Então, quantas vezes a gente se tenta se adaptar? Quantas vezes a gente tenta se adaptar a um casamento, tenta se adaptar a uma faculdade, um estudo, porque, ai, eu sei, meu pai quis ter uma filha doutora, ou esse trabalho eu vou ganhar dinheiro com ele, ou tal coisa, né? Eu quero isso. E quando você olhar, fala, mas será que é isso mesmo? Será que isso está adequado a mim? Né? Entender, começar a perceber que ambiente que eu tô, e mesmo a família ali, será que o que está falando ali é o que eu quero? Será que sou eu? E aí começar a ter coragem de sair dessa casa que não tá legal, né? Nem que for fugida mesmo, né? Porque já tá fazendo uma bagunça. E se você for deixar, você vai ser o almoço, porque você mesmo vai se perder lá dentro daquela casa, entendeu? Então, aqui é o segundo alerta, que é às vezes a gente cria máscaras pra gente, veste roupas que não cabem em nós. E a gente quer viver uma vida que não é nossa. E não adianta. Você vai se sentir apertado, vai se sentir incomodado. E assim, como você está tão apertado e incomodado, você acaba incomodando tudo à tua volta, você está vibrando isso. Então parece que a sua vida fica toda meio desequilibrada, toda meio perdida. As coisas meio. Igual na casa do Patinho, começa a cair, as coisas você não sabe por que está caindo, né? Tá tudo ali desmoronando e você está tentando fazer uma ilusão, vivendo em ilusões, né? A gente tem que caminhar para uma próxima fase. E aí vem numa outra fase, quando ele entra no lago, e ele vai lá e vai olhar pro. Ele já tentou viver do jeito que achava que tinha que viver. E viu que não deu certo. Aí ele vai pro lago, que é o instinto dele, né? Ele vai seguir o instinto dele. Quando ele começa a seguir o instinto dele, ele começa a ter um vislumbre do que é ele. Quando ele olha o cisne, né? Voando, os pássaros Voando, brancos. os pássaros, ele não Ele sabe o acha que é lindo. aquilo, mas é algo nele encanta. Encanta de verdade, encanta o coração, cria a beleza interna dele. Ele realmente olha e vislumbra algo maior. É o momento que a vida fala assim: olha isso, fala, nossa, isso aqui deve ser tão legal, mas será que isso é para mim? Eu não sabe nem o que é. Não sei nem. Mas tem alguma coisinha ali que conversa. É aquela coisa que é aqueles momentos que a vida, que é mágica, te dá, assim, respiros. E você começa a entender, eu acho que é por aqui. Quando você para e vai para o lago, que é segue o teu instinto, e deixa que naturalmente começa a vir as primeiras pegadas do seu caminho. Só que ali são só as primeiras setas da rota. Você começa a ver que o caminho começa a ter setas.
e você começa a seguir esse caminho. Mas você tem que seguir atenta. E às vezes esse caminho, ele não é fácil. Você tem que realmente provar, entre aspas aqui, que esse caminho é para você, tá? E aí vem um lago congelado. É o momento do lago que congela. Quando você entra nesse lago, o que que é? Você começa a cansar, porque você vai fazer essa rota, né? Essa rota, ela, ela não é fácil, mas aí você caminha e chega. Quando você chega num lago congelado, é tristeza. Você está tanto tempo tentando. Você já tentou, você quase foi morto pelos caçadores. Você já tentou entrar na casa, a casa quase caiu. Você já foi pro. Você foi pro. Você já foi expulso do lugar que você achava que era seu. Você cansa e você fica triste. Se você deixa a tristeza tomar conta, essa vibração tomar conta do seu coração, você congela e você perde a essência, você perde a ligação com aquela fagulhazinha que surgiu quando você olhou o cisne, que a vida te mostrou que existe uma possibilidade, né? Quando Acho que ele, é quando a mulher perde ali a criatividade, né? Se sente sim, sem iniciativa perdida, até para criar, para o que fazer, né? O ela que fazer cansa. num lago congelado, né? Tipo, não tem nem mais para onde nadar, né? É quando a mulher sente aquela sensação de o que que eu posso fazer da minha vida agora, né? É a sensação de Sim, estar no lago congelado. sim. Por quê? Porque requer uma força muito grande a transformação, né? E não é fácil. E às vezes você tem que transformar já ali o patinho está no meio da jornada, quer dizer, ele já andou e ele já foi para vários lugares que não era dele, aí ele cansou e veio o inverno, né? E ele precisa fazer uma força muito grande para sair dali. Às vezes a força da mulher também tem que ser grande, às vezes ela tem que terminar um relacionamento, às vezes ela tem que mudar de uma casa, às vezes ela tem que ter um filho, né? Às vezes está no momento de ter um filho, às vezes ela está vai ter que trocar uma faculdade, que já está quase no final e viu que não era para ela, e aquilo ali congela ela de medo, né? Aquilo ela trava e ela vai perdendo e ela acaba se fechando. E quantas não se entregam à própria tristeza de ver o que eu construí até agora e nada valeu a pena, nada é meu. E aí vai deixando a sua vida pelo cansaço, fala assim, agora não tem mais jeito, né? Uhum. Perde essa energia criativa interna dela, como a Dê falou, né? Congela. E pode acontecer, temos que ficar atentas a isso, porque tem uma hora que dá aquele cansaço, né? É o momento do congelamento. E ali é aquele momento que normalmente vem uma mão amiga e te dá uma força. Fala, Uhum. eu acho que você tem mesmo que mudar de faculdade. Eu acho mesmo que esse casamento não serve mais. Vocês estão. Cadê o amor? Cadê aquela coisa gostosa? Tá todo mundo lá vivendo. Ou então, realmente, é, eu acho que você está cansado, que as pessoas estão te usando, estão tirando da sua energia, você realmente não está naquele lugar, já terminou essa fase. Eu te dou uma força, né? Eu te dou uma força. E às vezes essa força que a pessoa vai dar é uma palavra amiga, a pessoa te dá um livro, vê um filme, às vezes ela te dá um conselho, e de repente ao conselho e aquela questão é, é um detalhezinho que às vezes nem é o fim, né? Não é o fim exatamente, mas é um passo. Então, quando vem o labrador, né, que vem ajudá-lo, é aquela mão amiga que vem tirar ele do lago gelado e leva ele para um lugar que não é mesmo o lugar dele. Não é ali a última parada dele. Mas, pelo menos, ele saiu do lago congelado. Ele tomou ação, né? E quando ele toma ação, ele tem que só continuar nadando, quer dizer, continua, vai seguindo seu coração, vai seguindo seu instinto, é passo a passo, e vai ter que ir andando, e vai continuar andando na sua trajetória, mas não pare mais, né? Não pare mais, porque
o parar, eu acho que esse é o momento mais perigoso da história, porque é o momento em que se ele se entrega ao frio e ele não começa a nadar até vir o labrador e puxar ele, né, até trazer a força dele, ele vai para a amargura. Aí vem aquela questão de que está acontecendo tanto hoje na nossa sociedade, que é cair em depressões, né? Uhum. Doenças. A gente até comentou no nosso. A gente tem um trabalho aqui no TC de Ciência que é do curso, né? Do grupo do curso, né? Que faz com a gente. E lá a gente estava comentando sobre o medo, né? E como o medo baixa a imunidade, né? Quando a gente fala das Sim. doenças psicossomáticas. E, quer dizer, quanto que esse medo e essa paralisia na nossa vida traz tantas doenças e tantas questões para a gente, como depressão e doenças que a humanidade faz, por pavor mesmo, de tipo, gente, não, eu quero mudar e eu tô com medo. Né? Eu quero transformar e eu tô com medo, eu não sei mais para onde. E não tem significado. E ao invés de você fazer aquele mergulho e continuar andando e ir atrás do seu instinto, da sua essência para conseguir dar esse norte, para continuar a sua jornada do herói, né? Essa jornada do patinho, você trava e o lago fica congelado. Então, eu acho que é um dos avisos que hoje a gente tem que ter muito com essa história, é não parar no lago congelado e caminhar, entender que não é fácil, porque a gente às vezes acha que logo vai ser tudo verão e primavera. Não tem outono e inverno, né? Não tem ciclo, é tudo meio paradinho. Assim, a gente não evolui, quer dizer, e a nossa evolução de ser, né? De, de descobrir-se por si mesmo. Então ele continua a trajetória, eu vou correr aqui, porque daqui a pouco o Instagram tira a gente do ar, a gente não pode. Então vamos 53. lá, vamos correr. Ele continua a jornadinha dele. Aí acontece que ele descobre os gatos desgrenhados tem os gatos O gato e a galinha? desgrenhados e as galinhas vesgas na história, né? Que são, ele vai lá, né, na casa do que estava ali, quando ele conversa com esse gato, essa galinha, e ele já teve o deslumbre dele de que ele gosta do azul, né? Ele sabe, no fundo, que ele gosta, aquela coisa de instinto. Que ele gosta do azul do mar, que ele gosta da água, que ele gosta da liberdade de estar embaixo do céu. Faz parte da essência dele, ele é um cisne, né? Então, dentro dessa trajetória do patinho feio, quando ele encontra esses gatos, essas galinhas, o que que simboliza? São as pessoas diferentes da gente, né? Novamente, as pessoas que têm uma outra vivência, um outro olhar, e você fala o que você Propósitos gosta, diferentes, né? Olha, gostos. tem gostos diferentes, você fala assim, eu gosto do vermelho, do verde, do azul. A outra não, eu gosto do roxo, do lilás e do rosa, né? E simplesmente. Só que o que eles fazem? Eles olham o gatinho e falam assim: Meu Deus, que gosto é esse? Né? Um gato e uma galinha não gostam de água, como a Inês comentou. Pede pro gato, o gato foge da água. E um cisne adora uma água. Né? Então, Sim. são os ambientes de cada um e respeitar esse ambiente. Né? É muito importante nessa trajetória aqui falar o não, né? Que é os limites. Entender, falar assim, não, eu gosto disso. Eu vou seguir o meu sonho. É o que eu gosto. Então, essa força do saber agir, do saber falar não, é o todo esse que corresponde a essa trajetória do patinho feio que fala assim: aqui eu estou entendendo qual é o meu objetivo de vida. Aqui eu estou entendendo o que meu coração fala que eu vim fazer. Porque eu na vivência da casa que da casa que não me enquadra, né? Que eu fico apertado, do lago gelado de eu não deixar a tristeza me abater, não deixar a depressão me abater e continuar a nadar, respeitar o que aqueles sinais que aparecem na vida e que vai nos dando os nortezinhos, as direções e trazendo
E quando vier esses gatos, essas galinhas na nossa vida, simplesmente falar, não, obrigado. Eu entendo que você gosta disso, eu entendo que você gosta daquilo, mas eu gosto de tal coisa, porque tal coisa faz parte da minha essência, conversa com quem eu sou, né? E aí continuar. Nessa jornada, nesses altos e baixos, ele vai trazendo o quê? Vai ganhando força. Ele começa a perceber que começa a crescer dentro dele cada vez mais uma força. E isso é inconsciente dele. Ele não percebe o quanto ele está ganhando com isso. Vai naturalmente, só basta ele querer chegar. Ele querer chegar e ele se propor a isso e aprender em cada ponto da jornada, naturalmente vai vir essas respostas para ele, vai vindo essa força para ele, até o momento que ele chega no lago. Ele chegou no lago, ele tá tão. A vida dele foi tão forte que ele falou assim: eu tô aqui, mas eu vou respeitar esse ambiente. E é engraçado que Né? ele sempre Ele vai não para o consegue lago, se né? Ele se desvia um pouco, mas volta para o lago. volta Se pro desvia um lago. pouco, volta para o lago. Porque ele obedece à essência, ele obedece até Instinto. ao instinto dele. Ele obedece ao instinto, que é ele busca o prazer real nele. Toda vez que ele busca o prazer real nele, ele está no caminho certo. Toda vez que ele vai para algo que não está dentro do coração dele, que ele sai do lago de alguma forma, né? Uhum. Ele cai, né? Ele cai da trajetória porque ele vai buscando uma ilusão. E quando ele chega sem ainda olhar, vem primeiro, vem por natureza, por instinto e não no consciente. A última coisa que chega é o consciente, a última coisa é ele se dá conta. Primeiro vem o quê? Vem no natural, vem na fluência, vem no instinto. Te leva para o caminho certo, aí te coloca no caminho certo. E às vezes a gente está no caminho e a gente não tem nem noção que está. Né? Às vezes você tá com o grupo certo, você se sente bem, você sente que a coisa está começando a andar, mas eu ainda não tenho noção de onde eu tô. E de repente você olha pro cisne, você fala, que coisa mais linda, né? Tô me sentindo bem aqui. Pô, espero que eu possa ficar, E porque agora, me aproximo deles ou não, né? vou, não vou, Ah, eu vou. já tomei tanto que eu vou, né? Eu já Vambora, tomei tanta porrada na vida. que eu vou. E vai, quando ele vai e ele olha para o cisne e olha para o lago, ele se reconhece, cisne. Ele vê a transformação dele, é mágico. Aí vem a primavera, quer dizer, dentro dele cresce quem ele é, cresce o amor real dele, por ele, por quem Uhum. ele é. Ele encontra, né, sua vocação, sua essência, ele realmente se vê como ele é. Aí ele acha a sua turma, né? Quer dizer, Uhum. onde eu pertenço, que grupo eu pertenço, quem eu sou. Então, ele só conseguiu se olhar cisne e se entender porque ele estava no meio dos cisnes e porque ele se permitiu fazer essa jornada. Né? A jornada é importante, porque é ali que você vai trazer algo que é seu, que está lá dentro, mas é fazer despertar para a consciência. Porque não está na nossa consciência, nem tudo está na Uhum. consciência. Aliás, às vezes o que está muito mais na consciência nem sempre é o que é real. Às vezes a gente está com tantas máscaras que essa jornada possibilitou ele tirar muitas máscaras para entender O que quem estava ele na é. consciência dele é que ele era um pato feio e É, desajeitado. simplesmente. Foi o Isso que era ensinaram consciente. ele. Aí ele descobriu que ele podia ser muito mais, né? A partir do momento que ele teve Cisne. referências, que ele foi buscar as referências reais dele, né? Sim. Então essa história é muito bonita. A gente falou aqui assim, deu uma passada super rápida nos pontos importantes. Volto a falar, leiam esse capítulo, é incrível. Aliás, o livro inteiro é maravilhoso, sempre indico. Mas o Sim. Esse Patinho livro veio vale a pena, principalmente. é um investimento que vale a pena para a mulher. Sim. Acho até o homem, então acho que todos devem ler, porque ele é transformador, mesmo para o masculino, ele faz entender muito as mulheres à sua volta
E ele também, em alguns pontos. Eu acho que o Patinho Feio é uma coisa assim tão universal, é a jornada do herói que Sim. todos passam, né? Eu acho Uhum. muito forte isso. E é um capítulo que eu aconselho homens e mulheres a lerem, sério. Eu acho que traz muito ensinamento. E porque é um capítulo que fala de missão de vida, de busca de grupo, né? E aqui eu até Reconhecimento. faço reconhecimento. E aqui eu falo um pouco da força do grupo, quando falando das mulheres mesmo, né? O quanto o grupo, o quanto a força de estar unidas é importante, né? O círculo de mulheres, a força das mulheres unidas, de estarem, né, do círculo sagrado de mulheres que vêm de Eras, e mesmo essas lives, esses encontros que nós temos aqui, que são oportunidades de juntas olharmos umas para as outras e conseguir nos enxergar lá dentro, ter as referências, né? Igual o cisne, ele olhou para o cisne, ele teve a referência para poder se olhar no lago e se ver quem ele é, né? Porque ele não era um Uhum. pato, era um cisne. Então, quando você busca o grupo, né, você fortalece o seu interno, mas sempre no ponto em que você está buscando você, né? Passando por essa jornada com um grupo, você acaba trazendo a. Você consegue entender as referências e começa a falar, puxa, isso aqui é legal, isso aqui faz parte. Isso daqui já não. Eu já estou entendendo que essa parte não é minha, né? E vai trazendo as referências. Eu me vejo isso, falei assim, nossa, é importante, né? Porque no final da trajetória, na hora que você olhar no espelho, você tem bagagem, né? Tem Uhum. força. Bem, vou deixar um convite aqui, quem quiser continuar acompanhando essa jornada pelo livro Mulheres que Correm com os Lobos, toda sexta-feira às 20 horas, estamos ao vivo aqui no Instagram do Tecendo Essência, Sim. trazendo, né, uma análise, sempre um conto e uma análise, né? Às vezes é mais de um conto por capítulo, né? É, Mas às vezes convidamos é um todas capítulo. a participarem com a gente na sexta-feira. É, sexta-feira que vem tem mais um capítulo. Se eu não me engano, eu não sei se esse Corpo não tem. jubiloso, né? Eu acho que os Corpos Jubilosos não tem uma história tão na frente, tão certinha, mas a gente vai trazer referências, claro, que a Clarice sempre põe, Sim, e sim. vai conversar mais sobre maravilhoso a gente entender o nosso corpo, vai ser muito bom, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por acompanhar a gente aqui. Então, um grande. A gente às vezes está conversando aqui, não tem tempo, às vezes, de comentar os comentários, porque é tão rapidinho, né? E tem tanta coisa para falar. Mas a gente está sempre lendo, agradece muito, tá? O pessoal que está aqui. E também quem assiste depois, que manda as mensagens pra gente, tudo. Agradeço também, sabe? Que tem pessoal que sempre acompanha depois, né? A gente sempre deixa gravada. Andy Olinda tá aqui toda sexta ali, firme e forte na Zenda. E mais em todos os outros grupos aí, muito forte. Então, agradeço mesmo. Um bom final de semana. Ah, Raquel, a Raquel, olá, Raquel, muito bom, né? Muito obrigada mesmo. Indiquem quem gosta de Mulheres que Correm com os Lobos e às vezes ler sozinha. Ler sozinha é muito bom, trazer muitas reflexões. Mas quando a gente participa do grupo e faz ver os comentários, é bem interessante porque você lê sozinho, depois você vê a história comentada, traz muito forte. ah, é Samira. A Samira Raquel, aqui! Que bom que você veio. Agora eu sei. Eu vi o nome e falei assim: agora eu sei quem é que tá aqui. Que bom que deu para você entrar. Leia o Patinho Feio, é maravilhoso. Fala sobre nossa jornada de vida, nossa trajetória. Saber falar os nãos, saber falar os sims e se descobrir cisnes. Às vezes a gente nasce num grupo de patos, mas a gente é cisne e a gente precisa aprender a ser cisnes, está tá? acabando. Então, gente, está finalizando Obrigada. aqui. Boa semana. Até a próxima sexta para quem acompanha o Mulheres. Boa semana, bom final de semana e ótima semana. Tchau.
Tchau, tchau.